Eu tive uma experiência com raio bola terrível. Ah, jura? Aqui no IAG, da USP. Eu estava estudando ali um sábado de tarde e um raio bola entrou dentro do prédio. Ah, eu acredito. Porque o raio bola acontece isso. Anda, né? Ele anda. E aí o pessoal fala, quando uma sonda entrou na minha casa e tal, é raio bola. É. E não foi só eu, não. Tava um grupo lá estudando e o raio bola entrou por dentro do prédio. Não, e às vezes pode causar incêndio. E também você tem reportes de pessoas que falam que elas viram assim, alguma coisa estranha acontecendo e era um raio bola. Às vezes em um campo aberto. Campo aberto, plantação. Plantação, exatamente. Isso. É sensacional. Meu, essa área aí é fascinante, né? É muito fascinante. É muito legal. É muita coisa que tem. É o que eu falo, né? Tem muito fenômeno que acontece na atmosfera, principalmente, que a gente nem faz ideia. Tem. E aí, assim, a gente ainda tem um conhecimento, tudo bem. Agora, imagina isso acontecendo num lugar isolado, com pessoa que não tem aquele conhecimento. Ela vai falar na hora que é uma coisa de outro mundo. Com né? certeza, com na certeza. Hora. Uhum. Até o próprio relâmpago, né? Porque até eles entenderem como era, o que era um relâmpago, uma descarga elétrica atmosférica, ficou-se muito tempo pensando em deuses, em coisas assim, claro. né? E aí hoje a gente tem medo, muitas pessoas têm medo. Quando eu comecei a trabalhar com relâmpagos, eu filmava muito relâmpago, então eu acabava compartilhando as fotos. Caçadora de relâmpago. Nossa, aliás, é muito legal, porque você tem também nos Estados Unidos, a gente tinha grupos de pessoas que trabalhavam lá, e aí a gente tinha um senhor chamado Tom Warner, né? Ele até divulga bastante coisa no Twitter disso, né? E ele tem as melhores câmeras do universo, assim, sabe? Aquela coisa assim, tipo, dos sonhos. Tipo Elon Musk dos relâmpagos, legal. né? E aí ele filmava aqueles relâmpagos com as resoluções maravilhosas, assim. E aí a gente ia acompanhando, e isso é meio viciante, assim. Você fica olhando para aquela descarga e você fica imaginando assim, qual o caminho que ela vai escolher para fazer? E depois você entende o fenômeno do relâmpago, porque o pessoal fica assim, cai no mesmo lugar? Não cai no mesmo lugar? E tem aí? Isso aí. O raio cai 2 vezes no mesmo lugar ou não? Bom, vamos lá. O que você considera como sendo raio? Não, aí você que me explica, então, vou explicar para vocês. Né? Gente, eu vou acabar com a vida da tristeza de vocês agora. Não chorem em posição fetal, por favor. Mas, sim, podem acontecer várias descargas no mesmo lugar. E isso é uma tendência. Quando a gente tem um relâmpago, por exemplo, no vem solo negativo ou positivo, a gente pode depois destrinchar se quiser, mas quando ele estabelece aquele canal, ele se torna um canal condutor com mais facilidade para a carga fluir. Então, a probabilidade de fluir por ali, sim. Só que, quando você categoriza um relâmpago, ele pode ter várias descargas. Então, se você falar assim para mim, Cláudia, um relâmpago cai no mesmo lugar, eu vou falar assim, depende, o que você quer dizer com isso? Por quê? Porque se você falar um relâmpago, dificilmente ele vai cair no mesmo lugar. Mas dentro do relâmpago, você pode ter várias descargas, e a tendência é que elas caiam no mesmo lugar. Então, são duas coisas assim. Entendi. Né? Entenderam? O que a gente chama de raio é o quê? É o relâmpago? É um relâmpago, isso. Só que quando você... a tradução ficou um pouco complicada. A gente tem muitos termos que a gente, quando vai traduzir, não consegue encontrar as palavras. Né? Mas, então, se você pensa num relâmpago, ele pode acontecer várias descargas, uma descarga no vem solo para o céu e tal. Então, é mais ou menos isso. Pode subir ou pode descer. E, normalmente, quando a gente fala de raio, a gente está tratando da descarga que a gente está observando ali, né? Entendi. Então, e até nesse negócio, recentemente, né, teve aquele recorde, né? Dos raios, né? Sim, nossa. Que teve Era brasileiro, agora não é, né? Agora está ali no Uruguai, né? Então, ali é uma das regiões que tem mais incidência de descargas, de relâmpagos, tá? Vou falar de relâmpago, mania de falar de descarga. Mas de relâmpagos no mundo, né? Isso, exceto a região do Congo. No Brasil, ali são as regiões mais importantes. E por isso que... Ali acho que foi o de maior duração. E o maior em extensão foi nos Estados Unidos, né? Gente, nossa, mas assim, quando você começa a observar o relâmpago, você imaginar que você pode ser atingido por um relâmpago sem ter nuvem em cima da sua cabeça, você já fala, meu Deus, né? E assim, então, uma das coisas importantes que a gente fez na época que a gente estava estudando as descargas aí, ó, tá vendo? Não, mas pode falar descarga, tá tranquilo. Era você avaliar, você mudar os parâmetros de construção, por exemplo, de um cabo, os padrões da IEEE, para
construção de cabos, visto que no Brasil o número de descargas é maior e o tipo de descarga é diferente. Entendi. Então, a gente precisava mudar essa especificação, porque os nossos cabos carregavam fibras óticas no meio. E aí, com uma descarga como a que acontecia aqui, a gente tinha o sobreaquecimento desses cabos, o derretimento e a perda da fibra ótica. Aí tinha que ser adequado para aquela região, né? Então, a gente fez um estudo, a gente filmou mais de 900 relâmpagos. Caramba. E cada relâmpago, assim, tipo, com um monte de descarga. Entendi. E aí a gente catalogou, a gente assistiu todos os vídeos com vários frames por segundo e vendo como que ele se comportava e catalogamos tudo isso e fizemos um trabalho bem legal, né? Publicamos e tal. E prever onde vai acontecer não dá. Ele é meio imprevisível. A gente tem sensores, depende do tipo de sensor, a gente consegue ter uma ideia da probabilidade de ocorrência em uma certa região. Então, por exemplo, se você pensar no lançador de foguetes, por exemplo, a gente tem lá em Alcântara, você tem que pôr uma rede em volta para ver se algumas componentes elétricas estão começando a ser excitadas nas nuvens e que é uma tendência de que em breve pode vir a ocorrer descargas ali. Entendi. Né? E agora aquelas questões aí para o pessoal se cuidar. Gente, você sabe que eu vou denunciar, fazer uma denúncia aqui. Esses dias eu estava assistindo lá em São José dos Campos. A prefeitura fez uma propaganda assim. Eu fiquei chocada. Imagina, você que manja, deve ver uns absurdos, né? Aí ela, gente, iniciou agora a época de relâmpagos e tal. E aí, vamos fazer instruções aqui? Aí eu achei que ela ia fazer uma lista de instruções, né? Aí ela, quando começar a relampear, não use o celular. Aí eu parei, assim, olhei e fiquei esperando, né? Mas o quê, né? Aí, beleza. Aí, não teve. Aí Era eu falei, isso. vai ver que a próxima vai ser, tipo, gente, vai pra cobertura, não fica... Meu, na próxima era, não usa o celular. Eu falei, gente, quem tá instruindo essas pessoas? Olha só. Eu falei, mas como assim? Caramba, é Mesmo lá, porque nem lá é em o São celular José, que é o maior problema, né? O celular na tomada é o maior problema, mas não o celular não é o maior problema. O celular não vai atrair, né? O cara ficar assim não vai, né? Não, e eu fiquei pensando... Mas isso aí deve vir, sabe do quê? Da época, com certeza você vai lembrar, eu lembro da minha mãe falar. Começou a chover aí, não fica perto do espelho, né? Não tinha isso? Tinha. Não fica perto do espelho e não pode cortar cabelo. Não, Porque, tinha isso não me... porque a tesoura, na hora que o cara estiver cortando, ela vai atrair o raio, entendeu? Olha que tá vendo? Como que é maluquice. Eu acho que o negócio do celular vem disso, que a pessoa fica aqui, ó. Aí é tipo uma... Não, mas isso tinha com as linhas telefônicas, e aí sim tem razão sim, de ser. Porque quando o raio entra no prédio, ele pode sair por um... Sim, umas linhas telefônicas que tinha cabo, né? Sim. Porque daí, se isso são acidentes que realmente aconteceram, acho que a gente tem. Aliás, uma coisa que as pessoas não sabem é que a gente tem, né, um grupo de eletricidade atmosférica no INPE e eles fazem monitoramentos. E na época que eu trabalhava com eles, eu recebia alertas de acidentes com relâmpagos. E é muito comum, gente, acontece demais. Na praia. Não, então, eu não sei a estatística agora, mas eu já vi que é uma das maiores causas até de morte a todo o Brasil. É isso, meu. Mas aí é por quê? Então o quê? Começou, viu a nuvem, tá na praia... Sai da praia. Sai da praia imediato, Sai da praia, né? gente. Nem na areia, não fica brincando por ali, não. Entendi. E outra coisa, ele não precisa cair ali perto de você. Se ele cair lá numa região da praia... Porque a descarga vem, né? Exatamente. Inclusive, isso é o que mata os nossos gados no pasto. Exato, é uma tristezinha no coração da gente. Mas isso acontece. E a outra coisa, gente do céu, pelo amor de Deus, o pessoal pega e me fala assim... porque lá em São José até a gente teve um casal que morreu, na região do Vale, teve um casal que morreu com a descarga e eles estavam na moto. Então, eles falam assim, gente, mas a moto tem pneu isola. Pneu de borracha isola. Eu falei, gente, mas até, né, é um caminho de condução, entendeu? Você é um caminho, outra coisa geralmente está molhado. Quando você que o fala raio pegou na pessoa, né? Na pessoa. E quando e pode até, às vezes, não pegar na pessoa, mas se ela se assustar também, né, e se tiver uma expansão do ar ali perto, ela tomar um susto, e moto, às vezes, é mais sensível, isso eu tenho, né? Aliás, eu tenho, quando eu saio e vejo o tempo, assim, eu falo, não vou de moto hoje. Mas não vai chover. Eu falei assim, gente, mas você imagina se eu morro com relâmpago? Nossa senhora, né? Tá doido. Gente, então aí você escuta muitos casos bizarros de descarga, com problemas com isso, né? Então, assim, não fiquem em área aberta. Não joga futebol, gente. Não vai empinar pipa. Campo, a gente vê muito campo de futebol. O pessoal, né, dá o raio bate ali, né? Todo mundo. Todos os jogadores caem e tudo, né? Tem.
E não é brincadeira. Não precisa passar por isso. Em campo eu já vi bastante. Tá aí uma outra coisa que tem muito boi que morre por boi, vaca, né? Gado, animal, cavalo, que morre por causa de raio. Só que ele morre, né? E tipo, você olha pra ele, não tem nada, né? Ele não tem nada. O pessoal fala também, ó, foi uma nave que baixou aí outro dia e matou esses bichos, tá vendo? É fogo, o pessoal vê tudo isso. E agora, engraçado, em São José, com o INPE ali, os caras dando essas desinformações. Por que eles não vão lá no INPE, né? Então, e o pior é que lá a gente tem o maior pesquisador, né, de relâmpagos, que é o Dr. Osmar, né? O Dr. Osmar foi meu orientador por um tempo. E vocês devem ter um setor para imprensa disso, né? Porque é uma coisa meio de utilidade pública, ele tem né? livros, a gente faz divulgação a respeito disso, mas eu não sei o que deu na prefeitura esse ano que deu esse negócio aí. Que doideira. Mas fico alerta aí. Não, tá louco. E você tem muita imagem de raio, então? Então, eu tinha muita imagem, né? Só que elas são muito pesadas, porque a gente grava em mais de 1000 frames por segundo, né? Então, tem que são usar aquela imagens... câmera super lenta, super slow. Caramba! E outra coisa que o objetivo eu tinha, né? Até por um ou outro que eu via que era muito legal, aqueles que você conseguia ver o canal se formando, bem legal, a propagação ali, né? Dos spiders, né? Das descargas. É muito bonito. Mas hoje, o que acontece? Quando eu começa uma tempestade, eu já pego meu celular assim, e aí eu já vou pra janela, assim. Eita. Só que me construíram um prédio na frente. Então, assim, eu tenho um vão. E às vezes começa a nuvem aqui, o danado do raio cai lá atrás do prédio. Tá lá. Mas faz Isso parte. aí acontecia. Eu estudei na geofísica aqui da USP junto com o pessoal da Meteor, né? Da meteorologia. E aí tava todo mundo lá, tempestade. Saía todo mundo correndo pra cima do prédio pra ver. Aí vinha o professor, galera, vocês estão malucos? Vai cair um raio, desce todo mundo. Não, e outra coisa que também é um mito, né? Que as pessoas falam assim, tem para-raio. É o mito do para-raio. O que eu já ouvi é o seguinte, que o para-raio, ele protege o dobro da altura dele em raio, não é isso? Isso. Mas lembre-se, gente, o para-raio, ele é para proteger a estrutura do prédio. Então, ele não é para proteger a pessoa, entendeu? Entendi. Quando você fala de estrutura, é porque a tendência da descarga é procurar o melhor ponto para ela fazer o contato. E o prédio, ele tem ponto. Ele tem o poder das pontas. Então, ele tem pontas. Então, você fornece um caminho para ele, uma tendência maior dele cair naquela região. Só que é tendência. O Dr. Osmar e a doutora Yara, eles fizeram uma campanha de foguete, uma época, e eles sempre contam, né? Eles falaram assim, a gente montou assim, tipo, para poder medir a descarga caindo pelo foguete, a gente lançava foguete, ou então a gente punha lá, né, Tipo foguete sonda? Esse foguete sonda? Olha que legal. Ou então a gente tinha os para-raios, com já as bobinas para medir a descarga, qual que seria a intensidade da corrente, né? E aí a gente fazia aquele mapeamento, assim, tipo, raio vai cair aqui. O danado caía lá. Caramba, onde não tinha nenhum sensor. Porque então, essa é a imprevisibilidade dele, né? Ele tem isso, né? Então, não conte que isso vai te proteger. Ele vai proteger, óbvio, ele vai facilitar no caso de uma descarga que seja pelo para-raio. Se cair, tem um caminho seguro de dissipação daquela energia. Então, é uma proteção, mas não é uma segurança definitiva. Óbvio que aumenta um pouquinho mais, mas não é uma certeza. Não conte com isso. Não dê bobeira. E quando o pessoal vai em campanha aí para fotografia, eles ficam protegidos? Aí tem todo um protocolo aí. A gente não fica exposto, não existe esse negócio de a gente ficar exposto. Então, lá em São José, a gente tinha uma torre dentro do próprio CTA, ela era bem alta, né? E ela tinha janelas em todos os lados, assim. Então, a gente conseguia ver, assim, toda a região dela. E aí, a gente punha as câmeras onde a gente queria estar observando a direção. E, na época que eu estava lá, a gente fez uma campanha para tentar fazer um mapeamento do canal. Então, a gente precisava filmar de 3 pontos diferentes para a gente ter ali a visão de todos os lados. E aí a gente procurou empresas que tinham torres altas, ou alguma coisa assim, para a gente montar o equipamento e fazer essas medidas. Legal. Esse foi o trabalho de um outro colega, mas a gente participou ajudando, né? Entendi. Então é assim. Outra coisa que o pessoal fala é o terreno, né? Dependendo do tipo de terreno, tem uma incidência maior de raios, né? Tem. Isso aí tá verídico mesmo ou como que é? Porque eu aqui em São Paulo, eu morei muito tempo ali no Jaguaré, vizinho do Pirula, e do lado ali da gente tinha uma pedreira do Votorantim. Era muito raio que caía na pedreira. E
ele cai do lado da sua casa, né? Parece que tá dentro da sua casa. Então começava a chover muito, principalmente no verão, né? Aquelas nuvenzona pesada, é muito raio que dava ali. E depois você ia lá no afloramento, você via a marca deles lá, direitinho. É muito bonito, né? Então, aqui em São Paulo, a gente teve um tempo que o Dr. Marcelo Saba fez uma campanha em que ele colocou câmeras lá na Paulista para medir as descargas que caíam numa torre lá e tentar fazer um aproveitamento melhor. Sim, a gente acaba tendo regiões onde é mais fácil você observar essas descargas, né? Terreno descampado, geralmente, e assim, você tem que imaginar que ele sempre vai estar buscando o caminho melhor. Se a gente tiver uma condição favorável, aquela região é a tendência maior. Muito legal. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha! Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.